História de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito boa chamada Vizinha Amorosa. Item se possível, venha amanhã. Meu pai ainda não chegou em casa. Ainda não sei, deixe-me ver. Se puder, tente ir, mas se for demais, ele saberá que você morrerá. Não sei. Sinto sua falta, quero que você venha aqui comigo. Ok. Amanhã Jean sentirá muita falta de você. Então Bárbara se vestiu e foi para casa, me deixando sozinho em casa. Pensei no que tinha acabado de acontecer. Na verdade, não quero ter nenhum relacionamento com Bárbara. Eu vejo a Bárbara apenas como um lugar para satisfazer minhas necessidades. Mas pensando bem, acho que Bárbara está bem, então podemos ficar juntos o tempo que quisermos. Pelo menos até eu ter um namorado. Esse sentimento também me deixa mais emotivo. Acho que preciso ir visitar o marido de Bárbara amanhã para ver que tipo de pessoa ele é, já que sua esposa suportou tanto por tantos anos. Item por favor, junte-se a nós para ouvir esta história de adultério. O conhecido despertador me acordou do meu sono cansado. Exausto, saí da cama. Hoje é meu primeiro dia de trabalho na nova empresa. Meu pai me trouxe para morar com ele, então tive que mudar de emprego. Eu trabalho para uma pequena empresa de jogos, o trabalho não é difícil, mas como adoro jogos, fico acordado até tarde todas as noites antes de dormir. Nos primeiros dias que cheguei aqui, dormi até meio-dia. Meu pai continuou falando, então concordei em trabalhar na empresa para a qual ele havia se candidatado. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Há mais de 10 anos moro na casa da minha avó com minha mãe. No início deste ano, minha mãe também se casou novamente. Fiquei morando com minha avó e meus tios. Meu pai viu isso, conversou com minha avó e me acolheu aqui para viver. Meu pai está sozinho há muitos anos. Agora é a cena de um galo criando filhotes. Desde seu divórcio, ele se mudou para a ilha de Menorca para viver e trabalhar. Ele também comprou um pedaço de terra e construiu uma casa espaçosa. Achando que ele estava velho e me deixando lá com meus tios, e que minha avó não tinha mais nada, ele não ficou tranquilo. Então ele decidiu me trazer aqui. Eu não estudei direito, então quando fiz 20 anos tive que trabalhar de uma empresa para outra. O senhor Afonso me trouxe para cá e depois pediu a vários conhecidos que me arranjassem um emprego perto de casa. Ontem, o senhor Afonso fez uma viagem de negócios. Ele me disse para ficar em casa e trabalhar, depois voltar e cuidar das minhas próprias refeições. Foi tudo o que ele me disse, mas também pediu para sua vizinha Bárbara cuidar de mim, porque ele estava com medo de que eu fosse nova, não conhecesse o lugar e não soubesse de nada. Escovei os dentes, lavei o rosto, me vesti e estava prestes a ir trabalhar quando encontrei a senhorita Bárbara trazendo uma tigela de mingau. Ei, tome café da manhã e vá trabalhar. Você ainda tem um bebê, eu cuido do seu café da manhã e do seu jantar. Fiquei confuso, sem saber quem era. Ao me ver arregalar os olhos, a dona Bárbara colocou a tigela de mingau na mesa e disse: Ok, vamos fazer assim, só me chame de irmã para parecer mais jovem. Eu sou a Bárbara e moro do outro lado da rua da sua. Seu pai e minha família são vizinhos próximos há muito tempo, então ele está em viagem de negócios e me pediu para cuidar de você por alguns dias. Assenti e sentei-me à mesa de jantar. Será que meu pai e essa irmã Bárbara estão tendo alguma coisa? Enquanto comia, observei-a entrar em casa e limpar a cozinha como se estivesse acostumada a isso. Perguntei curiosamente: Senhorita, a senhora costuma ajudar meu pai a limpar a casa? Eu disse para você me ligar. Sempre que o papai faz uma longa viagem de negócios, eu venho aqui para ajudá-lo a limpar a casa. Embora eu não costume vir aqui com frequência. Assenti, parecendo entender. Mas eu também queria saber qual era o relacionamento entre Bárbara e meu pai, então fiz outra pergunta deliberadamente. Com licença, você tem marido ou filhos aqui? Sim, meu filho mais velho se casou no ano passado, e meu filho mais novo está começando a 6ª série. Quando você tiver um tempo, eu o trarei aqui para nos visitar, para que possamos nos conhecer. Não obtive resposta e me perguntei: onde está seu marido? Ao me ouvir perguntar sobre seu marido, Bárbara disse, sombria: para ser sincera, meu marido está em casa, doente o tempo todo, bebendo o dia todo, é muito chato, não é como você e seu pai. Sorri e disse: se meu pai fosse uma boa pessoa, minha mãe não teria ido embora. Oh, querido, desculpe, lembrei você de algo desagradável. Balancei a cabeça. Tudo bem, contanto que meus pais estejam felizes com a decisão deles, já chega. Achei que você e meu pai estivessem juntos.
Conto piadas maliciosamente. A senhorita. Bárbara também brincou. Eu queria muito te perguntar, eu queria muito vir aqui cuidar do seu pai, mas ele não me aceita. Se o seu pai não for rico, então você pode cuidar de mim. Ei, eu preciso de alguém para cuidar de mim também. Você não está cuidando de mim? Coma e vá trabalhar, não se atrase no primeiro dia. Sorri e disse distraidamente, quero ser cuidada com mais cuidado, irmã. Ao ouvir isso, seu rosto ficou vermelho. Ela é realmente carente. O marido dela realmente não lhe diz nada há muito tempo. Ao ouvir o significado das minhas palavras, ela sentiu como se uma porta tivesse sido aberta em seu estômago. Mas pensando bem, ainda era apenas o filho do Sr. Afonso. Diz isso de forma tão casual, como pode ser verdade. Mas ela não fazia ideia de que eu era um playboy notório no interior. Minha figura alta e meu rosto bonito conquistaram os corações de inúmeras garotas, e também há muitas garotas lindas que vêm até mim voluntariamente. Mesmo sabendo que era mulherengo, olhei para Dona Bárbara e não disse nada. Levantei-me, aproximei-me dela e disse suavemente: se você quer que eu cuide de você, ou se quer que eu cuide de você em troca, então venha me procurar. Meu pai está em viagem de negócios e não voltará tão cedo. Deixei-a, disse a senhora Bárbara, que estava parada ali, congelada. Depois caminhei em direção à porta e calcei meus sapatos de trabalho. Ela sabia o que a senhora Bárbara queria de mim e, na verdade, eu também queria experimentar novas sensações com alguém mais velho que eu, para ver se era diferente das meninas mais novas que costumavam me perseguir. Eu fui embora. Então a senhora Bárbara voltou a si. Ela não esperava que eu tivesse tanta ousadia para dizer isso, para compensar o Sr. Afonso, meu pai. Bárbara também queria muito isso em seu coração. Por tantos anos, sozinha na cama, ter um marido indiferente é como não ter um. Muitas vezes ela acidentalmente ou intencionalmente falava com meu pai, mas ele sempre a evitava. Ao me ver tão jovem, ativo, saudável e proativamente dizendo a ela primeiro, como ela poderia recusar? Naquele dia, Bárbara limpou a casa para mim e meu pai enquanto pensávamos se arriscava ou não. Ela também tinha medo que o marido e os filhos descobrissem, medo que os vizinhos descobrissem e medo que o Sr. Afonso descobrisse. Mas o medo não é tão grande quanto o desejo intenso de uma mulher de se casar. Deixando isso de lado, ela começou a pensar no que precisava preparar para me encontrar. Bárbara queria vir me ver hoje à noite, mas não sabia se era muito urgente. Quanto a esperar até amanhã, honestamente, ela não podia esperar. Depois de limpar tudo, Bárbara foi para casa e viu o marido deitado debilitado na rede. Ao lado dela havia uma garrafa de vinho pela metade. Ela balançava a cabeça, decepcionada, e murmurava: viver sem nada, sem receber nenhum estímulo. Não sei o que vai acontecer comigo no futuro. O marido de Bárbara, que dormia em sua rede, não ouviu nada e não se deu ao trabalho de responder. Bárbara, animada para a noite, entrou em seu quarto, trancou a porta e abriu o armário para encontrar sua roupa favorita. Depois de escolher e escolher algumas vezes, finalmente encontrei um conjunto de pijama que realmente gostei. Bárbara queria usar essa roupa, mas tinha medo de não conseguir sair de casa e o marido desconfiaria desde o início. Dizendo para mim mesmo: esqueça, vamos pensar nisso hoje à noite. Então, ignorando tudo, Bárbara foi cozinhar arroz para o marido, como de costume. Mas qualquer um que seja observador notará que hoje Bárbara está muito mais brilhante e feliz. Falando de Bárbara, essa mulher tem 37 anos, também é trabalhadora e famosa nesta cidade mercantil. Ela cuida do marido e dos filhos, faz tudo. O velho marido tem 47 anos e bebe o dia todo. Além disso, ele já foi confinado em uma terra por causa da lepra. Agora ele só pode ficar deitado e não fazer nada. Bárbara tinha que servir 3 refeições por dia, tomar banho, limpar o corpo. Bárbara fazia tudo sozinha. O que Bárbara mais precisava era de um homem que cuidasse dela todas as noites, que lhe fizesse companhia e aliviasse sua solidão. Mas o velho marido agora não se importa mais, ele está doente e fraco. O que ele pode fazer? Muitas vezes, Bárbara sentiu pena de si mesma e tristeza pelo seu destino. Desde o dia em que o Sr. Afonso, meu pai, se mudou para cá para morar, a Bárbara vinha e voltava com frequência, vindo algumas vezes para ajudar com as refeições. Mas este honesto Afonso não deu atenção a Bárbara, em parte porque sabia que Bárbara tinha marido. Bárbara também tinha intenções em relação a ele, mas ele recusou firmemente. Depois de várias tentativas frustradas de seduzir o Sr. Afonso, Bárbara desistiu da ideia. Muitas vezes ela pensava consigo mesma:
A língua de uma mulher é tão bonita quanto a minha, seria um desperdício deixá-la sem uso. Item quanto a mim, não creio que a senhora Bárbara venha me procurar. Afinal, ela é quase 20 anos mais velha que eu. O pensamento adulto não é como o pensamento infantil. Mais tarde, ela não me repreendeu por me provocar daquele jeito, o que foi uma sorte. A história que ouço atentamente dos meus irmãos e irmãs no trabalho a ser feito nesta empresa. Há mais homens do que mulheres, e não tenho ninguém para olhar e provocar. Nos primeiros dias de trabalho, eu queria causar uma boa impressão nos meus colegas, não queria envergonhar meu pai, porque muitas pessoas me trouxeram para cá. 16h30, terminei de fazer hora extra e ia para casa, mas pensei novamente, não teria nada para comer quando chegasse em casa, então decidi jantar primeiro. Depois do jantar, caminhei pela pequena estrada, apreciando a paisagem enquanto caminhava. Quando cheguei em casa estava escuro e a tarde toda ficou um pouco fria. Eu ia tomar um banho e depois ligar para minha avó para aliviar suas preocupações. Eu estava tomando banho no meu quarto quando ouvi a porta abrir. Minha porta está trancada com uma corrente de ferro, então toda vez que a abro, ela faz um barulho bem alto. Pensei que meu pai estivesse voltando para casa, então peguei uma toalha para enxugar o rosto, abri um pouco a porta e perguntei: "Você está indo embora?" "Está em casa." Como ninguém disse nada, levantei a voz ainda mais alto: "Pai? Ou quem mais?" Não tenho medo de ladrões, porque a segurança aqui é muito boa. Além disso, o som da porta se abrindo desse jeito deve ter uma chave para abri-la. Peguei minhas roupas para vestir e sair, quando ouvi a voz de Bárbara: "É a Bárbara. Trouxe o jantar para você." Item saí correndo, com o cabelo molhado, e olhei para Bárbara, atordoada. Bárbara usou um top sexy com jeans até o tornozelo. Olhei para as partes difíceis, depois corei, desviei para o lado e disse: "Já comi, esqueci de te avisar. Acabei de voltar, então fui ao restaurante para comer por conveniência. Você não precisa cozinhar para mim." Terminei de falar, caminhei rapidamente até o espelho, peguei o secador e pretendia secar meu cabelo. Percebi que Bárbara não disse nada, apenas ficou ali me olhando, atordoada. Fiquei confusa, olhei para mim mesma no espelho e percebi que estava vestindo apenas um short. Com pressa, nem tive tempo de vestir uma blusa. A água escorre de cima, molhando as costas e o estômago, criando uma bela visão. Bárbara não conseguia tirar os olhos daquela imagem. Bárbara ficou parada, com os olhos cheios de desejo. Eu também entendi o propósito da Bárbara vir aqui fazer. Talvez me trazer comida seja só uma coisa secundária. Sorri presunçosamente, secando o cabelo e olhando para Bárbara no espelho. O rosto da mulher de 37 anos, embora um pouco áspero, esconde uma beleza muito gentil por dentro. A pequena figura de Bárbara me deu a sensação de querer abraçá-la. Meu cabelo tinha acabado de secar. Eu me virei e fiquei ali parada, olhando fixamente para a mulher. Ela definitivamente nunca tocou nessas coisas duras, e o marido dela é magro como um viciado em drogas, então como ele poderia ser atraente? Pensei comigo mesmo, e então caminhei em direção a Bárbara. "Item, por que você está com essa cara de distraído? Tem alguma coisa aí?" Bárbara ficou atordoada. Devo admitir que sou esperto, meu corpo é tonificado e meu nariz é musculoso. Os músculos acentuam ainda mais minha força. Bárbara não conseguia conter a saudade que sentia no coração. Uma das mãos de Bárbara tremeu, uma nova sensação misturada com algo vago tomou conta de Bárbara. Bárbara queria me abraçar avidamente. "Que pessoa linda! Nunca pensei que veria alguém tão linda quanto você. Como você treina para ficar tão musculoso?" Item fiquei encantada ao ouvir o elogio de Bárbara, sorrindo de orelha a orelha. "Então você quer possuir esta forma? Você pode ter o que quiser." Da timidez, a expressão de Bárbara mudou gradualmente para se apoiar no meu ombro supervisor. "Seu tio é muito fofo. Você deve ser muito popular com as garotas, né?" De repente me lembrei de todas as meninas que passaram pela minha vida. São tantos que não consigo contar. Item de jeito nenhum, ainda estou intacto, numa embalagem novinha em folha. Se não acredita, experimente. É verdade que minto sem pestanejar. Nunca pensei que isso aconteceria com uma mulher mais velha que eu. Nenhuma das minhas meninas é mais velha que eu. A irmã Bárbara não parava de me provocar. Talvez fosse isso que fazia com que Bárbara ficasse fascinada por mim. Então peguei a mão de Bárbara e a puxei para dentro. Quando cheguei à porta, parei e perguntei: "Você quer ir para o quarto do meu pai?" "Meu quarto é um pouco pequeno.
O quarto do meu pai é muito maior. Antes que Bárbara pudesse dizer alguma coisa, eu a puxei para longe. Quando entrei no quarto do meu pai, tomei a iniciativa de abraçá-la forte pela cintura e beijá-la como um tigre saboreando uma presa deliciosa. Nós dois caminhamos até a cama e caímos um em cima do outro, agarrados um ao outro e incapazes de nos separar. Meus lábios se moviam explorando seu corpo sensível e sugavam os seios eretos de Bárbara, fazendo com que eu não quisesse ir embora. Usei toda a minha experiência e juventude para servi-la. Bárbara fechou os olhos para aproveitar o prazer que eu lhe trazia, o que antes lhe faltava. Bárbara ainda é uma pessoa muito nova, não é? Mas o marido estava fraco e indefeso, incapaz de fazer qualquer coisa. Muitas noites, Bárbara deitava-se ao lado do marido, sentindo-se desconfortável, querendo se virar para ele, mas o cheiro de álcool nele a deixava entediada. Foi também por isso que Bárbara foi à casa do meu pai e sugeriu isso muitas vezes, mas ele ignorou, fingindo não entender. Se ele tivesse entendido tão rápido quanto eu, Bárbara não teria que suportar esse desejo por tanto tempo. Imersa em felicidade, Bárbara me ouviu sussurrar em seu ouvido: "Bem, eu te agrado, não é?" Bárbara me contou honestamente como se sentia. "Você fez um ótimo trabalho, é tão jovem e tem tanta experiência." E mesmo assim me disse que ainda estava intacta. Fiquei envergonhada quando Bárbara descobriu, então menti: "Tenho que me esforçar ao máximo para te fazer feliz." Quem diria que o negócio do meu pai, eu sou tão maravilhosa, diria não. Bárbara ficou um pouco envergonhada quando me ouviu dizer isso. Meu pai não desgosta disso, ele só não quer destruir a felicidade da sua família. Sussurrei no ouvido de Bárbara, deixando-a ainda mais animada. Seu pai provavelmente sabia que um dia você e minha irmã se conheceriam, então ele me guardou para você. Se ele concordasse em se casar com minha irmã, o que você faria se fosse rica? Dito isto, deixei minha frase inacabada. Eu sabia que tinha brincado demais, então parei de falar e continuei com o que Bárbara esperava. Depois de terminar, olhei para o relógio, já passava das 9 horas. Perguntei a Bárbara: "Já é tarde, vai para casa, ou o tio vai dizer alguma coisa?" Eu disse a ele que ia fazer exercícios, então deixe em paz. Eu estava conversando com os vizinhos mais tarde e esqueci o horário, então não consegui voltar a tempo. Estendi a mão e acariciei delicadamente o rosto de Bárbara, cuja pele estava levemente bronzeada. Estendi a Bárbara, pensando comigo mesma: como ela consegue te suportar assim? As mulheres também precisam disso, porque ficar sozinha é muito solitário. Bárbara balançou a cabeça: "Aguente firme, querida. Devemos nos divorciar agora? As crianças já cresceram, não quero que fiquem tristes." Beijei Bárbara de leve na testa: "De agora em diante você tem a mim, eu te ajudo. Mas quando quiser, venha aqui comigo." Bárbara levantou a cabeça e olhou para mim: "Mas como meu pai pode vir aqui se ele está em casa? Além disso, se você vier com muita frequência, outras pessoas vão descobrir e você vai morrer. Meu marido é muito teimoso." Dei um tapinha no ombro de Bárbara. Eu sabia que ela ainda queria, mas ainda estava com medo. "Não penso muito, sempre fiz primeiro o que gosto e depois no ano que vem estará tudo bem. Irmã, podemos fazer isso quando não houver ninguém por perto, mas ninguém vai suspeitar de nada." Bárbara não conseguia pensar muito mais. Os dois continuaram falando sobre seu amor por Bárbara por um tempo, então eu disse a Bárbara: "Quero experimentar isso de novo, tenho medo de não poder te ver amanhã." Como Bárbara pôde me recusar, quando ela mesma queria isso? Os dois continuaram seus momentos felizes. Eles eram apaixonados, davam tudo um ao outro. Eu senti um frescor em uma mulher mais velha que eu nunca havia sentido antes. Quanto a Bárbara, ela conseguiu se livrar do que estava guardando dentro de si há tanto tempo. Então o telefone de Bárbara tocou. Ambos assustados, se soltaram. Era o filho de Bárbara ligando, perguntando onde ela estava, que estava atrasada e não estava em casa. O marido está bêbado e fazendo barulho na casa. Eu não suportava ir embora, e Bárbara estava relutante em ir para casa, mas sabia que se chegasse tarde, seu marido quebraria tudo na casa. Eles tiveram que se despedir e então marcaram um encontro para a próxima vez. Se possível, venha amanhã. Meu pai ainda não voltou. Não sei, deixa eu ver. Se eu puder, vou tentar ir. Mas se eu for demais, ele vai saber que eu morri. Não sei, sinto sua falta, quero que você venha aqui comigo. Ok, eu passo aí amanhã. Estou com muita saudade.
Então Bárbara se vestiu e foi embora. Sozinho em casa, pensei no que tinha acabado de acontecer. Na verdade, não quero ter nenhum relacionamento com Bárbara. Eu vejo a Bárbara apenas como um lugar para cuidar das minhas necessidades. Mas pensando bem, acho que Bárbara está bem, então podemos ficar juntos o tempo que quisermos. Pelo menos até eu ter um namorado. Esse sentimento também me deixa mais emotivo. Acho que preciso ir visitar o marido de Bárbara amanhã para ver que tipo de homem ele é, para que sua esposa tenha suportado tanto por tantos anos. Abracei minhas roupas e voltei para o meu quarto, esquecendo de mover a cama para meu pai. Se meu pai descobrir, será um escândalo para ele. O dia seguinte era domingo, e fiquei em casa por um bom tempo sem ver Bárbara, então me aventurei até a casa dela. Nesse momento, Bárbara não estava em lugar nenhum. Olá, tio. A senhorita Bárbara está em casa. O marido de Bárbara também ouviu falar de mim. Estou aí? Seu pai voltou de uma viagem de negócios. Bárbara foi ao mercado. Ela já volta. Entre, sente-se e tome uma bebida. Eu, com o rosto inexpressivo, entrei na casa e vi um homem magro deitado ao lado de uma garrafa de vinho. Pensei comigo mesmo, bem, não é de se espantar que a Bárbara não esteja entediada. O que ela está fazendo de bom? Os dois conversaram um pouco, então pedi permissão para ir embora. Sim, só vim aqui para te cumprimentar. Certo, vou me retirar agora. Espere aí, se precisarem de alguma coisa, venham aqui. Vizinhos, se precisarem de alguma coisa, me liguem agora mesmo. Despedi-me do meu marido e saí. Naquele momento, Bárbara tinha acabado de voltar do mercado e me viu. Bárbara se assustou e disse baixinho: Ei, se você fizer alguma coisa depois, lembre-se. Sinto tanta falta da Bárbara que vim visitá-la. Que bobagem, se você ouvir isso, vai morrer. Agora, depois do jantar, venha até mim. Sinto muita falta de você. Bárbara piscou-me o olho, como se soubesse, e disse: vai para casa, não. O velho marido descobriu que, daquele dia em diante, Bárbara e eu estávamos nos vendo. Quando o Sr. Afonso voltou de uma viagem de negócios, eles marcaram um encontro no motel porque sentiam saudades um do outro e tentaram de todas as maneiras se encontrar. Um belo dia, eu estava doente e pedi para ficar em casa. Felizmente, o Sr. Afonso também teve que ir trabalhar hoje. Pisquei e chamei a Bárbara. Bárbara, vem cá. Estou cansada hoje, então fiquei em casa. Bárbara perguntou: o pai está em casa? Respondi: não, meu pai está no trabalho agora. Ele não está em casa, então não precisa ter medo. Basta trazer um pouco de manhã, senão vai ser demais e você não poderá vê-lo por dias. Bárbara também sentiu falta do amante, então saiu correndo imediatamente. Quando chegaram lá, estavam se agarrando novamente e esqueceram de trancar o portão externo. O velho marido de Bárbara estava deitado numa rede em frente à casa para aproveitar a brisa. De repente, enquanto os dois estavam entrelaçados, o Sr. Afonso, meu pai, esqueceu o dossiê em casa e correu para buscá-lo. Ele abriu a porta e entrou na casa. Naquele momento, as duas pessoas estavam entrelaçadas, de modo que não sabiam que alguém havia aberto a porta. O Sr. Afonso ouviu um barulho no quarto, entrou e descobriu: eu. O que a senhora está fazendo? Dona Bárbara, por que está aqui? Naquele momento, tanto Bárbara quanto eu ficamos perdidas, sem saber o que fazer. O Sr. Afonso falou: vocês dois, vistam-se de novo e venham aqui falar comigo. O marido de Bárbara, que morava ao lado, ouviu o barulho e saiu correndo para ver. Afonso, o que está acontecendo? O Sr. Afonso disse: entre aqui, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele entrou e ficou surpreso ao ver sua esposa com cabelo desgrenhado e eu vestindo apenas shorts e sem camisa. Você sabe o que aconteceu? Perguntou o Sr. Afonso. O velho marido imaginou a história e assentiu. Sim, é exatamente isso que estou pensando. Ele estava bêbado e irritado. Sem pensar, correu para bater na esposa como se fosse um inimigo. Vi a Bárbara ser espancada e estava prestes a entrar, mas neste momento o Sr. Afonso olhou para mim e disse: Diego, entra. O Sr. Afonso continuou: tio, depressa. Se o senhor tem algo a dizer, diga devagar. Não bata assim no bebê, é uma pena. Mas o velho gritou: seu trapaceiro. Me deixa, eu tenho que dar uma surra nessa mulher. Ela se atreveu a mexer com o Diego. Eles não me têm mais. De que serve uma mulher dessa se eu não bater nela?
Embora o velho fosse muito magro, ele de repente ficou bravo e bateu nela como se fosse uma inimiga. Ele agarrou os cabelos dela, arrastou-a para casa, fechou a porta e bateu nela novamente. O senhor Afonso, depois daquele incidente, só conseguiu balançar a cabeça em decepção com o filho. Ele disse: "Eu te trouxe aqui para ter um emprego estável, para estar perto um do outro, para contar com você na velhice. E mesmo assim você jogou cinzas e palha na minha cara desse jeito. Como posso continuar encarando os vizinhos?" Então ele decidiu me mandar para Sófia, na Bélgica, não querendo que eu ficasse mais lá porque era muito constrangedor. Quanto a Bárbara, depois desse incidente, toda vez que seu marido ficava bêbado, ele espancava a Bárbara até a morte. Bárbara também teve que suportar essas cenas, porque o erro foi dela. Os erros que ela cometeu, agora ela tem que viver para sofrer. No final, por causa do filho, por causa da própria luxúria, ela perdeu a oportunidade de possuí-lo agora. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor justifica a infidelidade de Teodoro? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós no apaixonante e dramático caso Teodoro. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.